Olá! Quais são os livros que vão cair na FUVEST 2021? Livros de leitura obrigatória. Bom, eu fiz um pequeno vídeo para o Instagram, dê uma olhada nesse vídeo e depois eu vou comentar livro por livro. Bem, eu acho que esses livros em geral não são nada fáceis, mas não tem o que fazer, tem que ler, eu tenho que saber a respeito desses livros, porque eles vão representar, no total, 10% da sua nota final, considerando primeira fase e segunda fase. Então, você precisa saber. Se você quer saber qual o primeiro livro a ser lido, mais fácil para começar, eu diria 9 Noites, do Bernardo de Carvalho. Ele vai contar a história de um antropólogo americano que veio para o Brasil nos anos 30, 40 e se suicidou. Então ele vai investigar essa história muito estranha, com algum suspense, e vai dizer o que realmente aconteceu. Pelo menos ele vai tentar. Em seguida, eu diria assim, em ordem de dificuldade, para começar, Quincas Borba. Esse livro não é de leitura difícil, é do Machado de Assis, que tem capítulos muito curtos, e isso facilita a leitura, embora tenha um vocabulário do século XIX. Ele conta a história de Rubião, um cara que recebe uma grande herança do Quincas Borba, e com esse dinheiro ele resolve ir para o Rio de Janeiro. Lá ele vai conhecer Cristiano Palha e Sofia. Fica sócio do Cristiano, se apaixona por Sofia. Então já tem um conflito aí, e é uma visão bastante crítica dessa sociedade. Em seguida você poderia ler, por exemplo, Angústia, do Graciliano Ramos. Não é um livro difícil, é um personagem angustiado, como diz o título, que vai contando a sua vidinha ali onde ele mora, em Alagoas. Muito neurótico com tudo que acontece, tem uma namorada, aí tem uma implicância com vários outros personagens, enfim, e vai chegando até o final, que tem um acontecimento mais trágico. Em seguida, você poderia ler Mayombe ou A Relíquia. Mayombe, de Pepe Tela, é um livro sobre a guerrilha em Angola, porque eles eram eles eram colônia de Portugal e queriam ficar independentes. Então fizeram essa guerrilha. E Mayombe é o nome da floresta em que essa guerrilha acontece. Agora, A Relíquia é um livro bem diferente, mas muito engraçado, muito divertido. É um cara que finge ser religioso para poder dar os bens da sua tia que é religiosa. Só que uma parte desse livro é bem difícil, porque ele volta aos tempos de Jesus. Então o vocabulário, é uma situação, tudo é muito diferente, não é tão fácil acompanhar. Mas, lembrando também que a gente vai estar aqui explicando esses livros, e eu estou preparando um curso online, que mais para frente eu vou dizer melhor como é que vai ser esse curso. Fique de olho aqui. Em seguida, você poderia ler Romanceiro da Inconfidência, que é poesia. Sim, as pessoas não têm hábito de ler poesia, mas esse livro vai falar o quê? Do Brasil no século XVIII, de 1790 mais ou menos, falando da Inconfidência Mineira. Então ele fala de personagens reais, mas sob a ótica da poesia, do sentimento. Em seguida você poderia ler Campo Geral, um livro do Guimarães Rosa. Não é muito longo, é tipo uma novela, conta a história de Miguelim, um menino de 5 anos que vai crescendo até os 10. Agora, o que é diferente? A linguagem que o autor cria é uma linguagem completamente nova. Ele inventou uma linguagem. Então o desafio é você entender essa linguagem. Em seguida, você poderia ler
Poemas Escolhidos de Gregório de Matos. Esse livro tem poemas que são difíceis, poemas que não são difíceis, são até fáceis de entender. Mas como é um livro do século XVII, do período barroco, óbvio que tem vocabulário, tem muitas coisas que a gente não conhece. Por isso que também vamos ver vídeos aqui de análise desses poemas. Por último, o mais difícil, eu acho, é o Claro Enigma, do Carlos Drummond de Andrade. Por quê? É um livro de um poeta maduro, já desiludido, já muito pessimista, que faz reflexões bem filosóficas, fala da sua obra como um todo, então você precisa ter uma noção da obra dele. Não é fácil mesmo para um leitor experiente. Então, me acompanhe aqui nesse canal que a gente vai discutindo todos esses livros em detalhes e, como eu falei, estou criando um curso que talvez sirva para você. Até breve, eu logo vou fazer um vídeo dizendo como começar o estudo de um livro que seja um romance. Se você leu o livro ou você leu o resumo, mas enfim, você tem que organizar o seu conhecimento. Então, o próximo vídeo vai ser uma dica de estudo para organizar o seu conhecimento do livro. Até lá!